Pessoal, voltando aí para o segundo bloco, o RESE, não vou chamar mais de recurso em sentido estrito. Durante a aula aí, quando vocês estiverem conversando um colega com outro, é chamar de RESE, porque é o nome que tem que ser chamado, ok? Então vamos lá. É recurso contra decisões de interlocutores, o equivalente ao RESE num processo civil agrário de instrumento, só que aqui o rol de hipótese é bem menor, o rol é exaustivo, mas cabe interpretação extensiva. Prazo do RESE, pessoal, prazo de 5 dias. 5 dias para se interpor um recurso em sentido estrito. Prazo das razões, 2 dias. Espera aí, não entendi. O que significa isso? Significa o seguinte: no recurso em sentido estrito, eu não preciso interpor o recurso e já apresentar as razões. Compreenderam? Eu só interponho o recurso, o juiz recebe o recurso e me intima para apresentar as razões. Não é que eu apresentei 2 dias depois, não. Eu vou ser intimado para apresentar as razões. Então, prazo do RESE, 5 dias. Prazo para apresentação das razões, 2 dias. Prazo para apresentação das contrarrazões, obviamente, 2 dias também. E se eu demorar para apresentar as razões? Se houver demora na apresentação das razões, isso pode fazer com que o recurso não seja conhecido? Não. Mas às vezes tem comarca aí que eu pego que demorou uns 3 anos para apresentar razões de recurso. Sério. E aí eu vou falar não só da defesa, eu falo do Ministério Público também, do Ministério Público. Promotor interpõe o recurso, e aí comarca não tem promotor, processos, milhares de processos, e aí as razões ficam aí 2 anos, 3 anos para serem interpostas. É exceção? É exceção, mas ocorre. Isso não impede o recurso de ser conhecido. Forma. Pode ser por petição, ou seja, a pessoa protocola lá o papel, quero recorrer, ou termo. O que é termo? Termo é o seguinte, vai lá no processo e escreve, recorro da decisão. Ou quando o oficial for intimar o réu fala, quero recorrer dessa decisão. E o oficial certifica. O réu diz que quer recorrer da decisão. Então o RESE, ele pode ser ou por petição ou por termo no processo mesmo escrito. Efeitos. Devolutivo, porque ele devolve ao tribunal o conhecimento da matéria. Efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? O recurso volta para o juiz que prolatou a decisão. É isso. Mas espera aí, vai voltar para ele para quê? Só para ele mandar para o tribunal? Não, claro que não. Efeito regressivo não é isso. Efeito regressivo não é uma mera medida administrativa. Quando eu falo que o recurso tem efeito regressivo, o que eu estou querendo dizer é que o juiz tem possibilidade de reconsiderar a sua decisão. É isso que é efeito regressivo. Os recursos que têm efeito regressivo, há os chamados juízos de reconsideração, juízos de retratação. Entenderam? Então, o correto, o juiz recebe o recurso, intima a parte a apresentar as razões. Apresentadas as razões, intima a outra parte a apresentar as contrarrazões, ok? Apresentadas as razões e contrarrazões, o processo volta para o juiz. O que o juiz tem de fazer nessa hora, antes de mandar o processo para o tribunal? O juiz tem que escrever se ele mantém a decisão que ele prolatou e que foi objeto de recurso, ou se ele reconsidera essa decisão. Quais são os 2 erros frequentes que a gente vê na vida prática e feito pelos juízes de direito? Primeiro, tem aquele juiz impaciente, ele está tão convicto que a decisão dele está certa, que quando a parte interpõe o recurso em sentido estrito, ele já fala, mantenho a decisão, intime-se para razões. Claro, calma aí. Ele só pode saber se ele vai manter ou não a decisão depois que ele ler os argumentos das partes. Entenderam? Então, esse juízo de retratação ocorre depois que as razões e contrarrazões foram ofertadas, não antes.
E o segundo, é o juiz que esquece e remete para o tribunal. Como assim? Ele fala, apresentadas as razões e contra-razões, sumam os autos ao Tribunal de Justiça. O que o tribunal faz? Devolve para ele o processo. Por quê? Porque ele tinha que se manifestar expressamente se ele se retratava ou não da decisão. Particularmente, eu tenho, como procurador de justiça, preguiça em relação a isso. Hoje, com o processo judicial eletrônico, melhorou demais, porque essa baixa dos autos ocorre em poucos segundos. Mas os processos físicos, principalmente quando são comarcas do interior, esse voltar para o juiz de retratação demora, às vezes, meses. Então, muitos procuradores e muitos desembargadores aceitam o que é chamado de juízo implícito. Ou seja, se o juiz mandou subir, é porque implicitamente ele considerou que estava mantida a decisão, entenderam? A gente sabe que na prática, provavelmente que ele se esqueceu, mas é uma forma de não voltar o processo. A maioria dos desembargadores não aceita essa solução e determina a volta do processo para diligência. Se a gente for pegar o Código de Processo Penal, uma leitura mais rígida, o certo é isso mesmo, volta o processo para que haja ou não a retratação da decisão. Efeitos devolutivo, regressivo que eu acabei de falar, e excepcionalmente suspensivo. O que significa excepcionalmente suspensivo? Por se tratar de decisões interlocutórias, o RESE não suspende os efeitos dessa decisão. Continua como se não tivesse havido a interposição do recurso. O processo vai ter o seu curso. E a decisão pode vir a ser executada. Entretanto, nós temos algumas hipóteses aí em que o próprio Código de Processo Penal diz, olha, o recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo. Salvo em tais hipóteses. Quais são essas hipóteses? Vamos ver aqui. Quando houver a perda do valor da fiança, então a decisão do juiz que decretar a perda do valor da fiança, se a parte recorrer, se o réu recorrer, suspende a perda. Que julgar ou denegar a apelação, juiz não recebe apelação, há um rese contra a apelação, contra essa decisão que denegou a apelação, suspende também o andamento do processo. E contra a pronúncia. O que é a decisão de pronúncia, pessoal? É aquela decisão que manda o réu a júri. A sentença, agora atenção isso aí, principalmente, vou chamar atenção, e aí vou chamar a atenção de quem está estudando muito. Por quê? Muitos livros de processo penal não colocam o rese contra a decisão de pronúncia como hipótese de efeito suspensivo, e outros colocam. E aí a gente vai pegar dois livros de processo penal e vai falar, por que um coloca o efeito suspensivo e o outro não coloca? É o seguinte, o rese contra a decisão de pronúncia, ele tem uma singularidade. Qual singularidade é essa? O processo só não pode ser julgado. O que significa? Pelo Código de Processo Penal, o réu foi mandado a júri. O efeito suspensivo só impede o julgamento em plenário, entenderam? O processo pode seguir, oferecer rol de testemunhas, a outra parte oferecer também as testemunhas, apresentação do rol, tudo bonitinho, só que ele não pode ser julgado. Na prática, como os autos que sobem para julgamento do tribunal são os autos principais, fica tudo suspenso. Então, por isso que tem essa diferença. Então, só para lembrar, o rese contra a decisão de pronúncia tem efeito suspensivo só em relação ao julgamento. O processo pode continuar, só que ele não pode o réu ser julgado pelo tribunal do júri antes da decisão do tribunal ou dos tribunais superiores relacionados a essa pronúncia, tá bom? Não vamos esquecer que uma das medidas aí que se quer propor nesses pacotes do governo é justamente tirar esse efeito suspensivo do rese contra a decisão de pronúncia. Ou seja, a pessoa foi pronunciada, então que ela já pode ser julgada. Na prática, o que acontece, pessoal, é que rese, vamos dizer o seguinte, 95% das pronúncias há interposição de recurso.
É muito difícil a gente pegar uma pronúncia que não teve recurso em sentido estrito. Pode ter? Pode, mas geralmente tem. E desses, é a quase totalidade que a pronúncia é mantida nos mesmos termos que o juiz decidiu, entenderam? Justamente a gente vai ver por que que isso acontece, é porque o standard probatório da pronúncia, ou seja, as provas para que uma pronúncia seja proferida, o nível, o grau de suficiência probatória é menor do que o grau para uma condenação. Então, se houver indícios de autoria, isso já bastaria para a pronúncia. Vamos lá então. Vou pegar aqui, sobre os efeitos do recurso, duas decisões aqui. O artigo 581 do CPP apresenta rol taxativo, razão pela qual é vedada a interposição de recurso em sentido estrito, quando a lei não a prevê para dada situação concreta. Eu falei o rol taxativo, o rol exaustivo do RES. Possibilidade, entretanto, de interpretação extensiva. Decisão que não recebe o aditamento da denúncia, que foi o exemplo que eu falei para vocês. Decisão que delibera sobre a suspensão do processo. A de quem defere pedido de produção antecipada de prova na suspensão do processo. São decisões que, embora não esteja expressamente previsto lá no RES, por interpretação extensiva, a jurisprudência aceita. Mas, como regra, vamos lembrar, se cair na prova, qual que é a resposta correta? O rol das hipóteses do recurso em sentido estrito é um rol taxativo, é um rol exaustivo, cabendo tão somente interpretação extensiva. Então vamos ver aqui algumas hipóteses, e eu vou pegar as hipóteses aqui e vou tocar só naqueles pontos que são importantes. Deixe-me lhe falar algo também. Quando a gente pega o Código de Processo Penal, nós vamos ver lá inúmeras hipóteses que se referem à execução da pena. São hipóteses, por exemplo, que está escrito lá no artigo 581 do CPP. 581, inciso tal, da decisão de uma decisão relativa a livramento condicional cabe res. Livramento condicional é execução da pena já, não é? Se é livramento condicional, o sujeito já está condenado cumprindo pena. Atenção! Todas as hipóteses do artigo 581 do CPP, todas as hipóteses do artigo 581, que se referem a decisões que são tomadas durante a execução da pena, pelo juiz da execução penal, tudo isso está revogado. Todas essas hipóteses estão revogadas. Quer dizer que não cabe recurso? Cabe. Mas não mais recurso em sentido estrito. Qual recurso que cabe? Agravo em execução. Olha o nome do recurso. Agravo em execução. Toda decisão tomada no âmbito da execução penal e contra as quais antes estava prevista a interposição do recurso em sentido estrito, hoje a interposição é do agravo em execução penal, ok? Diga-se de passagem, é um recurso muito utilizado e que, vamos dizer assim, representaria hoje algo em torno de 15% dos recursos que chegam à Procuradoria de Justiça, correspondentemente ao tribunal, são agravos em execução. Ou seja, são recursos contra decisões tomadas no âmbito da execução penal. Só que se a gente for ler o Código de Processo Penal, lá está escrito que cabe recurso em sentido estrito, isso tudo está revogado, tá bom? É fundamental, não esqueçam disso. Então, artigo 581, inciso 1º. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita a denúncia. Promotor denunciou, o juiz rejeitou a denúncia, qual recurso? Apelação? Não. Qual recurso? Recurso em sentido estrito. Entenderam? Primeira pergunta que vocês poderiam fazer. E da decisão que aceita a denúncia? Não. Lembram que eu falei que o rol é exaustivo? O legislador não quis ampliar para colocar rejeita ou recebe. Ele foi expresso. Só cabe rese da decisão que rejeita. Não da que recebe a denúncia. E a decisão que recebe a denúncia? Essa decisão é irrecorrível. Mas se a denúncia for absurda, e se for uma denúncia temporária,
E se for denunciado um fato atípico, o juiz recebeu a denúncia. Para tudo isso tem a medida própria. Qual é o nome? Habeas corpus. Compreenderam? Então não cabe recurso, mas cabe contra a decisão que aceita a denúncia, por falta, e você quiser apontar uma tipicidade da conduta, uma falta de justa causa, aí você tem que ingressar com habeas corpus, entenderam? Então é só contra a decisão que rejeita que cabe o rese. Uma outra observação terrível para concurso público. Tudo que é exceção para concurso é terrível. Qual é a exceção? Juizado Especial Criminal. Lá no GCRIM, da decisão que rejeita a denúncia, cabe apelação. Aí vocês vão ter que guardar, não tem outra solução. No Código de Processo Penal, decisão que rejeita a denúncia, rese. No Juizado Especial Criminal, decisão que rejeita a denúncia, apelação. Ok? Mais uma questão, e que eu estou errando aqui, deixando incompleta. É da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, obviamente. Né? Porque eu fico falando denúncia, denúncia, denúncia. Todas as vezes que eu falar denúncia, eu estou fazendo referência à ação penal pública, mas vocês podem ampliar para colocar ação penal privada por intermédio da queixa. Tá? Súmula 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não assumindo a nomeação do defensor dativo. Por que tem essa súmula? Pelo seguinte: Ministério Público propôs uma ação penal contra determinada pessoa, propôs a denúncia, protocolou a denúncia. O juiz rejeita a denúncia. Formou a relação processual? Se o juiz rejeitou a denúncia, não formou a relação processual. Mas o promotor recorreu. Espera aí, eu não tenho réu ainda, porque a denúncia foi rejeitada, não tem relação processual. Não se instaurou essa relação triangular. Mas espera aí, aquela pessoa que foi denunciada, ela tem interesse na manutenção da decisão? Claro que tem, porque ele foi denunciado, o juiz rejeitou, é claro que ele quer que a decisão seja mantida pelo tribunal. Então, se ele tem interesse, ele tem o direito de apresentar a resposta a esse recurso do Ministério Público. Entenderam? É isso. Então, se o Ministério Público propõe a denúncia, o juiz rejeita e o MP recorre, é obrigatório que se faculte ao denunciado, eu não vou chamar de réu, porque a denúncia não foi recebida, então ele é denunciado, é obrigatório que se faculte ao denunciado o oferecimento de resposta. Resposta ao recurso nós chamamos de contra-razões ao recurso. Entenderam? E o juiz pode falar, não, eu vou nomear um advogado. Não, você vai intimar o denunciado para que ele constitua um advogado e só ele não tendo condições econômicas de constituir é que haverá a nomeação de um defensor. Então essa é a súmula 707, há de se oportunizar esse oferecimento das contra-razões. Súmula 604. Mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo MP. Por que isso, gente? Vamos explicar por que tem essa súmula. Nós vimos agora mesmo que o recurso em sentido estrito, como regra, não tem efeito suspensivo, lembra? Eu falei, só da decisão de perda de fiança, da decisão contra a pronúncia para não levar a julgamento, etc. Tem uma hipótese de recurso em sentido estrito, que é recurso em sentido estrito contra decisão que, vamos pegar aqui, que concede a liberdade provisória ao réu. Então a pessoa está presa e o juiz concede a liberdade ao réu. Ou o juiz, vamos pegar por outro lado, ele revoga a prisão preventiva. Vamos pegar essas duas hipóteses, tanto faz uma. Tem uma diferença técnica, mas vamos tratar aqui da mesma forma. O réu está preso e o juiz revoga a preventiva. Qual recurso que cabe contra a revogação da preventiva? Reze, está escrito no código, a gente vai ver agora mesmo. Recurso em sentido estrito, ok?
Só que há um problema. Como o recurso não tem efeito suspensivo, o que vai acontecer com aquele réu? Ele vai para a rua, não vai? Até que o tribunal julgue esse recurso do Ministério Público, ele vai solto. O que os promotores faziam, procuradores da República? Entram com recurso em sentido estrito, que não tem efeito suspensivo, e entram ao mesmo tempo com mandado de segurança ao tribunal para conceder efeito suspensivo a esse recurso, entenderam? Para que entram com mandado de segurança ao tribunal para conceder efeito suspensivo? Para que a pessoa fique presa até o tribunal julgar. Mas não tem efeito suspensivo. Se a lei fala que não tem efeito suspensivo, você tem direito líquido e certo ao efeito suspensivo? Parece que não, né? Por isso que vem a súmula 604. Diz a súmula: mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo ao recurso criminal interposto pelo Ministério Público. É como se falasse, se o recurso não tem efeito suspensivo, continuará sem efeito suspensivo. Se a pessoa tem que ser solta, em razão daquela decisão, será solta, até a decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal a esse reze contra a soltura. Então vamos lá, esse aí, contra rejeição da denúncia, cabe reze. O 2, cabe recurso em sentido estrito contra decisão que concluir pela incompetência do juízo. Por que eu escrevi aí, coloque aí por favor, eu escrevi aí de ofício. O que significa isso? Essa aqui é a hipótese de o juiz receber o processo e de ofício, ou seja, quando a gente fala de ofício, pessoal, é o seguinte, sem ninguém ter arguído, nenhuma parte arguiu, e o juiz de ofício, ou seja, sem ninguém suscitar a matéria, o juiz fala que é incompetente. Olha, esse caso não é meu, vamos pegar um caso que... Bom, um caso que acontece muito na prática, Lei Maria da Penha. Violência doméstica. O irmão agrediu a irmã. O promotor denuncia lá no juizado de violência doméstica. O juiz diz o seguinte, olha, apesar do sujeito ativo ser homem e a vítima mulher, eu não vejo aqui que a violência decorreu de uma questão de gênero. Então, não é minha competência, a competência do juizado criminal, ou da vara de detenção, ou de onde for. Então o juiz falou, olha, essa competência não é minha, porque não teve violência de gênero, não tendo violência de gênero, o juizado de violência doméstica não é o competente. Então, de ofício, ele reconhece a incompetência. O que o promotor faz? O promotor interpõe recurso em sentido estrito contra essa decisão do juiz que, de ofício, entendeu que era incompetente, tá bom? Aliás, esse é um caso, eu estou dando um exemplo clássico, e não tenho temor em dizer que, na prática, a maior parte dos recursos em sentido estrito por incompetência, justamente hoje no Tribunal de Justiça, é a questão da violência doméstica, se há violência de gênero ou não, se há competência do juizado de violência doméstica ou não. Grande parte dos reses são relacionados a isso, ou é relacionada a isso. Terceiro, cabe reze também contra a decisão que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. A de suspeição é irrecorrível. Pode caber habeas corpus, pode caber mandado de segurança, mas reze não cabe. Quais são as exceções que nós temos? Exceção de coisa julgada, exceção de ilegitimidade da parte, exceção de litispendência, exceção de incompetência. Mas incompetência de novo? Eu acabei de falar ali que a incompetência era o inciso 2º, por isso que eu escrevi de ofício. Se o juiz, sem ninguém suscitar, se declarar incompetente, é reze de acordo com o inciso 2º. Se o juiz se declarar incompetente em razão de uma exceção de incompetência, é reze também, só que aí conforme o inciso 3º. Volta lá no slide, por favor, porque vocês vão ter que ter, é um ponto complicado para concurso. O inciso 2º é da decisão que conclui pela incompetência. Ou seja, e a decisão que conclui pela competência? Não cabe recurso em sentido estrito. Vai ter que ser atacado depois em apelação.
Decisão que julga procedente as exceções, salva de suspeição. E as que julgam improcedentes as exceções, também não cabe recurso em sentido estrito, entenderam? É isso que eu falo da interpretação do rol taxativo. Não cabe, só cabe se for concluir pela incompetência ou se a exceção for julgada procedente. O 4, que pronunciar o réu. Quais são as hipóteses aí que nós temos, pessoal? Pronúncia, vamos pegar as 3 principais. Pronúncia, impronúncia e absolvição sumária. Isso eu estou falando do rito de qual crime? Crime doloso contra a vida, não é isso? O juiz pronuncia o réu, ou seja, o juiz entendeu que a prova da materialidade, prova da existência do crime, indícios de autoria. Isso é pronúncia. Contra a decisão de pronúncia cabe o quê? Reze. Mas espera aí. E contra a decisão de impronúncia? É quando o juiz entende que não há provas suficientes de autoria da existência do crime. Cabe reze? Não, porque o Código fala que cabe reze da decisão que pronuncia. E de quem pronuncia, o próprio Código vai falar depois. Cabe apelação. Absolvição sumária. No rito do júri, na fase de admissibilidade, o juiz entende o seguinte: está aprovada a legítima defesa. Não vou mandar a júri porque está demonstrada a legítima defesa. A absolvição sumária. Cabe recurso em sentido estrito? Não. Cabe qual recurso? Apelação. Para quem é mais novo, não tem tanto problema, que já vai ter pegado, vai ter incorporado essa mudança no seu estudo. Para quem é da minha geração, é diferente. Por quê? Porque antes de 2008, contra a decisão de pronúncia, contra a decisão de impronúncia e contra a absolvição sumária, sempre cabia reze. E agora o Código de Processo Penal, ele dividiu. Contra a pronúncia cabe reze, contra a impronúncia e absolvição sumária cabe apelação. 5. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogar a prisão preventiva, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Em tudo isso cabe recurso em sentido estrito. Ok? O 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. 8. O 8º, vamos lá. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, da decisão que extingue a punibilidade, é um dos casos que mais cai em concurso. Decisão que decreta a prescrição ou outra causa de extinção da punibilidade, cabe recurso em sentido estrito. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, cabe recurso em sentido estrito também. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Então, olha aqui, da decisão, agora a gente está falando só de primeiro grau, da decisão do juiz, vamos supor que o ato, o abuso está sendo praticado por um delegado de polícia. Então, o paciente, ele vai ter impetração do HC contra o delegado. Como é contra o delegado, vai ser impetrado para o juiz de direito lá da comarca. O juiz de direito que concede ou nega o habeas corpus, contra essa decisão dele que concede ou nega habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Entenderam? Tá? Agora, por favor, isso aqui é na teoria. Se cair no concurso, a princípio é isso. Que concede ou nega habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Agora, é claro, pessoal, que há uma diferença aí entre Ministério Público e Defesa. Se o juiz concede o habeas corpus e o promotor ele quer mostrar um inconformismo contra esse habeas corpus, só vai caber recurso em sentido estrito, é claro, é o que está na lei. Mas aqui fala que daqui nega o habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Cabe? Cabe. Só que imagina se o advogado vai entrar com recurso em sentido estrito. Imagina até julgar esse recurso em sentido estrito, a demora que vai ser. Então, na prática,
Se há um ato abusivo de um delegado e o advogado, ele impetra o habeas corpus perante o juiz nega o HC, o que o advogado vai fazer? Ele vai entrar com outro HC no tribunal contra agora essa decisão do juiz de primeiro grau, entenderam? Porque é muito mais rápido que entrar com recurso em sentido estrito, isso é claro. Mas, de qualquer forma, para efeito de prova, para concurso, da decisão que concede ou nega o HC, cabe recurso em sentido estrito. O 13. Vocês vejam que não estão na ordem, porque o que não está na ordem, ou foi revogado, ou hoje é caso de agravo em execução. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, cabe reze. O 14, que incluir jurado na lista geral ou desta excluir. Negócio meio louco, quem não é do júri. O que é a lista geral? A lista geral de jurados, que é publicada. A decisão que inclui o jurado na lista ou que exclui, hoje tem até polêmica doutrinária se esse recurso ainda existe para essa hipótese, mas prevalece que existe. Cabe recurso em sentido estrito. Só que agora, sabe quantos recursos desses eu já vi na vida? E olha que eu fiquei no tribunal do júri 10 anos e mais agora não sei quantos anos na procuradoria criminal. Nunca vi na minha vida. Sabe quantas jurisprudências tem desse recurso? Nenhuma. Por quê? Porque na prática, jurado não entra com recurso contra a decisão que incluiu, excluiu. Só que ele cai em concurso. Cai em concurso por quê? Porque ele é diferente das outras hipóteses. Há duas principais diferenças. O prazo. Lembram que nós falamos para vocês que o prazo do RES são 5 dias? Para essa hipótese específica, o prazo é de 20 dias. Por isso que cai muito em concurso. Para todas as outras 5 dias. Para esse caso, 20 dias. E mais uma diferença. O RES, ele é protocolado perante o juiz de direito. Quando se trata dessa hipótese, ele é julgado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Nas outras hipóteses, não. Ele é protocolado perante o juiz e quem julga é o tribunal, a Câmara Criminal. Nessa hipótese, não. Ele é julgado pelo Tribunal de Justiça, prazo de 20 dias. Então, atenção, que tende, infelizmente, embora na prática seja pouco utilizado, ele tem uma incidência razoável em concurso. 16. Cabe reze da decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. E cabe reze também da decisão que decidir o incidente de falsidade. Olha a diferença. Quando se fala no incidente de falsidade, é da decisão que daquela que decide o incidente de falsidade. Aqui não está dizendo se o incidente vai ser considerado procedente ou improcedente. Qualquer que seja a hipótese, de procedência ou não, cabe reze. Mas quando o código fala da decisão que considera procedente, aí é só da procedente, da improcedente não. Ok? Efeito regressivo ao juízo de retratação, eu já falei para vocês. No caso de recurso em sentido estrito, apresentadas razões e contra-razões, antes de remeter ao tribunal, o juiz que prolatou a decisão terá a oportunidade de manter a decisão ou reconsiderar. Atenção, também importante para concurso, muito importante. O juiz de direito, ele vai manter ou reconsiderar. Se ele mantiver, é tranquilo, o processo vai subir. E se ele reconsiderar a decisão? E se ele reconsiderar a decisão? Aquele recurso vai perder o objeto? A princípio perderia, não perderia? Porque se ele reconsiderou, se ele voltou atrás, como se diz aí no senso, na linguagem popular, olha, se ele voltou atrás, então não tem mais para que ter o recurso. Mas espera, quando o juiz se retrata, a outra parte, a parte que era beneficiada com a decisão, passa a ser o quê? Prejudicada. Ela precisa entrar com recurso em sentido estrito? Não precisa. O que diz o código? Quando o juiz reconsidera a decisão, a parte que agora for prejudicada para a decisão, basta apresentar uma petição dizendo que quer que o recurso suba ao tribunal, entenderam? Então não precisa interpor um recurso em sentido estrito. Agora, por favor,
É claro que só vai poder fazer isso se aquela nova decisão, se dela, contra ela, couber recurso em sentido estrito. Se não couber, não pode fazer isso. Vamos dar um exemplo aqui? Lembra que eu falei para vocês que da decisão que pronuncia o réu cabe recurso em sentido estrito? E que da decisão que impronuncia cabe qual recurso? Apelação, não é? Então vamos lá. O juiz pronunciou. Foram apresentadas razões e contra-razões. Aí o juiz reconsiderou. Se ele reconsiderou, o que o juiz fez? Impronunciou. Eu vou poder aplicar esse artigo que diz que basta uma petição para subir? Não, por quê? Porque agora, da nova decisão do juiz, não cabe reze. Entendeu a diferença? Aí ele vai ter que entrar com apelação necessariamente. Então, essa sim, se o juiz reconsidera e basta que atravesse a petição e peça para subir, é claro, nos casos em que essa nova decisão também for impugnável mediante reze. Tá? Vamos pegar algumas questões aqui de recurso em sentido estrito. As questões, os temas mais importantes são esses. Então, olha, questões de certo ou errado aí. O recurso em sentido estrito poderá ser apresentado para combater a decisão de impronúncia do réu durante a primeira fase do procedimento. Vamos aí ao slide, olha, o recurso em sentido estrito poderá ser apresentado para combater a decisão de impronúncia. Certo ou errado? Errado. Qual é o recurso contra a decisão de impronúncia? A apelação. O res é contra a decisão de pronúncia e não decisão de impronúncia. 2. Caberá recurso em sentido estrito no caso em que se decidir o incidente de falsidade. Caberá recurso em sentido estrito no caso em que se decidir o incidente de falsidade. Certo ou errado isso aí? Vamos ali, a última que a gente olhou, vamos lá. Reze. Cabe reze, olha o inciso 18. Contra a decisão que decidir o incidente de falsidade. Então a questão está correta? Está correta. 3. Da decisão que concede habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Está certo? Está. O que eu falei para vocês? Na prática, impetra-se um outro HC. Mas para o Código de Processo Penal, de fato, contra a decisão que nega ou concede o habeas corpus, cabe reze. 4. Vamos lá se vocês pegaram aquela distinção. Após regular reconhecimento de falta grave, onde que acontece falta grave? Falta grave ocorre lá na execução penal, tá bom? É quando durante a execução penal, o réu, ou melhor, o condenado, o reeducando, pratica algum ato que é considerado falta grave. Então vamos lá. Após reconhecimento de falta grave, o juiz da vara de execuções penais determinou a regressão de regime de cumprimento da pena. A perda de 1/3. Vamos esquecer essa parte do que o juiz fez, vamos fixar só na questão do recurso. Após regular reconhecimento de falta grave, o juiz da vara de execução praticou uma decisão. Dessa decisão do juiz da execução penal, caberá recurso em sentido estrito. Certo ou errado? Errado. Se a gente falar no código, a gente vai falar, mas isso está escrito no código. O que eu falei no início? Todas as hipóteses de reze que se referem à execução penal, hoje são consideradas revogadas. Todas as decisões que antes eram impugnáveis via reze, no curso da execução penal, são agora hipóteses de recurso de agravo em execução. Então, o recurso cabível é agravo em execução. Essas são as questões aqui, 4 questões que eu peguei, para que a gente possa fixar melhor algumas questões relacionadas ao res. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, e na próxima aula a gente continua falando aí sobre apelação e outros recursos em espécie no Código de Processo Penal. Abraço.